alguém te influenciou. A igreja que prevalece é a igreja que influencia. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 8. Esse é o livro daquilo que aconteceu com os discípulos, né? Com os apóstolos, logo depois da ascensão de Jesus. Por isso é chamado de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos vai até o capítulo 28. E nós somos a continuidade dessa história, tá? Então nós somos o capítulo 29. Nós estamos continuando os atos daqueles apóstolos que vieram antes de nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E nós vamos ler a partir do versículo 26. Tanto você que está aqui, você que está em casa, esse é o momento de lermos juntos a sua Bíblia, seja ela eletrônica, seja ela assim, né, livro, da forma que for, leia, seja aqui no telão. É importante a gente ler a palavra de Deus é que nos alimenta, nos edifica. Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim a palavra: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amém. Digam graças a Deus. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Antes, cheio de dúvidas. Antes, com a mente toda confusa. Agora, sai de perto desse homem cheio de alegria. O que aconteceu? Alguém influenciou alguém. Uma igreja que prevalece é uma igreja que influencia. Filipe é essa representação dessa igreja. Ele é a igreja do Senhor, né? E a palavra diz que esse pouco tempo que ele esteve perto daquele homem influenciou de tal forma a vida daquele homem, que a palavra diz que quando ele sai, o homem sai cheio de alegria. Mas antes estava cheio de apreensões, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. E olha, irmãos, que nós estamos falando de um religioso, tá? Nós não estamos falando de uma pessoa que não tinha aproximação com Deus. A palavra diz que esse homem etíope estava em Jerusalém para adoração, ou seja, era um judeu que tinha ido para uma festa, possivelmente adorar. Então ele tinha a sua religiosidade. Entenda isso, tá?
Não necessariamente ter religiosidade é ter aproximação com Jesus. Porque tem muitas pessoas religiosas que estão cheias de dúvidas, de confusões mentais e espirituais. Era o caso dele. Ele estava com o rolo da lei. Quando a gente fala que ele estava lendo, né? Não pense na Bíblia assim, livro não, tá? Naquela época era um rolo, né? Possivelmente de papiro. Então ele está lá sentado na sua carruagem, lendo a passagem do profeta Isaías, que 700 anos antes, possivelmente, né? Aproximadamente, 700 anos antes está falando sobre o Messias. E ele está lendo, e é tanto que a pergunta dele para Filipe foi, ele está falando dele mesmo ou está falando de alguém? Era a oportunidade que Filipe queria, né? Para explanar para ele de que ele estava falando sobre Jesus. É tanto que a narrativa diz que Filipe então aproveitou aquele texto e trouxe para aquele homem todo confuso, mesmo religioso, tinha ido para Jerusalém adorar, mas cheio de dúvidas, porque a religião não soluciona as dúvidas e os embates da alma do ser humano. Ali, a religião, como a própria palavra em latim significa, só reaproxima. Relacionamento é que traz cura à alma do ser humano. Então está ali um religioso que tinha ido adorar a Deus em Jerusalém, volta cheio de dúvidas, e então Deus traz de forma estratégica, olhe para cá, essa aproximação. Uma igreja que prevalece é uma igreja que influencia pela aproximação. É o que a gente vê aqui. Eu quero trazer para os irmãos alguns entendimentos sobre essa história. Primeiro, que a igreja que prevalece é aquela que Deus chama para lugares estratégicos. Irmãos, Deus sempre vai nos colocar enquanto igreja em lugares estratégicos para a gente exercer influência na vida de outras pessoas. Como eu tenho costumado dizer, já que 2025 é para nós da comunidade Farol, o ano da influência, nós, seres humanos, somos influenciáveis. Preste bem atenção, ou você está influenciando, ou você está sendo influenciado. Não existe o meio termo. A vida do ser humano é assim. A mensagem que eu ministrei quarta-feira passada, eu falei sobre o poder da influência. A vida, irmãos, de uma pessoa pode ser maravilhosamente transformada por causa da influência de alguém. E a vida de alguém pode ser completamente destruída por causa da influência de alguém. Eu falei muito sobre isso essa semana, sobre o poder da influência. Você conhece a história de Naamã, foi sobre isso que eu ministrei, não quero ministrar mais uma vez, mas foi isso que eu ministrei quarta-feira passada. Aquele homem recebe o conselho de uma menina escrava que trabalhava na sua casa. Ela está ali cuidando das coisas. Ela então chega para sua patroa e diz: olha, eu acho que se o meu senhor fosse lá em Israel, encontrasse com um homem de Deus que tem lá, ele seria curado da lepra. A lepra naquela época, gente, era a pior doença que existia. A mulher de Naamã conversa com ele. Naamã, que era o comandante do exército do rei da Síria, que naquela época dominava boa parte daquela região, manda uma carta para o rei de Israel. Imagina, gente, a palavra de uma menina move a diplomacia de dois países. Resumo da história: de repente agora Naamã está diante da casa do profeta Eliseu. Vocês conhecem a história. O profeta manda ele mergulhar 7 vezes, ele fica meio resistente a isso, e depois ele vai, e então a palavra diz que depois de 7 mergulhos no rio, ele então é curado. Depois disso, ele volta lá na casa do profeta. Chega lá todo grato, feliz. A palavra diz que ele tinha trazido prata, ele tinha trazido ouro, ele tinha trazido muitas roupas para aquele homem que iria abençoá-lo. Chega diante da casa de Eliseu e diz: olha, todos esses presentes aqui são teus, eu estou muito feliz, você mudou a minha vida. E Eliseu diz para ele: pode ficar com seus presentes, eu não quero nada disso. Não foi eu quem te curou. Quem te curou foi um propósito maior que age a partir de mim, através de mim. Eliseu tinha consciência disso. E então Naamã lhe faz um pedido. Já observou isso na história? Ele diz assim: então me deixe levar 2 mulas carregadas de areia daqui dessa terra,
Eu quero levar uma lembrança de que foi aqui nessa terra que a minha vida foi transformada, a vida da minha esposa, até a vida do rei, né, gente? Porque imagina o desconforto social que era para aquele homem leproso estar em público. Possivelmente, na Síria, Naamã, ele servia o seu rei, mas ele tinha muito desconforto, porque a lepra ia consumindo a carne da pessoa e a pele. Agora ele era um homem curado e ele está muito grato. E ele diz então para Eliseu: me deixa levar 2 mulas carregadas dessa areia daqui, da terra daqui, porque eu quero pedir perdão, porque eu vou continuar com as minhas atribuições enquanto comandante do exército da Síria, e o meu rei, ele confia em mim, e ele é um rei pagão. Então quando ele está no templo, que ele vai se prostrar diante do Deus, que agora não é mais meu Deus, né? Que agora eu tenho outro Deus, esse Deus que me curou. Então ele, quando vai se prostrar, ele segura no meu braço e eu tenho que acompanhá-lo. É como se Naamã estivesse dizendo: eu quero colocar essa terra lá, porque quando eu me ajoelhar, eu vou estar fazendo um ato porque eu preciso cumprir minhas atribuições, mas o meu coração não pertence mais àquela terra. Olha que coisa, gente. Não só o corpo, a pele de Naamã foi transformado, o seu coração foi transformado. Ele voltava agora para o seu país com um coração completamente transformado. Mas por que isso, gente? Por causa da influência de uma menina. Esse é o poder da influência. Então, nós que vivemos o propósito de Deus aqui na terra enquanto igreja, precisamos entender que Deus nos coloca em lugares estratégicos, assim como aquela menina foi colocada estrategicamente por Deus na casa daquele homem, para transformar a vida dele. Você precisa entender isso. A profissão que você escolheu, foi até você que escolheu, mas Deus tinha um propósito nisso. O lugar que Deus permitiu você estar agora, você passou no concurso, você começou seu empreendimento, você está lá, né? Rodeado de gente. Você nem conhecia Deus, mas havia um propósito de Deus em te colocar onde você está, porque Deus, ele é um Deus estratégico. Do mesmo jeito que ele diz para Filipe, olha que coisa sem lógica, gente. Deus queria que Filipe exercesse influência na vida de muitas pessoas. A lógica seria: vai para uma cidade. A lógica seria: vai para o meio daquele povoado. Não, Deus disse para ele: vá para a estrada deserta. Fazer o quê, meu Deus? Uma estrada deserta não passa ninguém. Os irmãos entendem? Que exercer influência é às vezes obedecer ordens ilógicas de Deus. Quantas vezes nós já tivemos que nos aproximar de algumas pessoas que nós não entendemos por que aquilo estava acontecendo? Você sabia disso? Que Deus fez, na minha vida já aconteceu isso várias vezes, de Deus fazer a gente se aproximar de algumas pessoas. Você diz: oh meu Deus, por quê? Não é alguém nem que eu estimo muito. Lá vai Filipe para a estrada deserta, a estrada do sul que desce de Jerusalém para Gaza. O que é que eu vou fazer lá? É a estrada deserta. É a falta de lógica da estratégia de Deus. E ele vai. E ele vai. É interessante que, se a gente ler o capítulo anterior, a palavra mostra que Filipe foi um dos primeiros discípulos a se despertar para pregar em Samaria. Sabia disso? Então, intencionalmente, exercer influência, gente, é ser intencional. É você se aproximar de pessoas com a intenção mesmo: eu sei que Deus vai me usar para mudar a vida dessa pessoa. Sabe aquele amigo, aquela amiga que está vivendo um tempo desesperador, e você conhece essa pessoa, ama essa pessoa, quer ver a vida dessa pessoa transformada? Meu irmão, se você for igreja que prevalece, intencional, você vai se aproximar dessa pessoa intencionalmente, dizendo: eu sei que eu posso ajudar essa pessoa, essa família de alguma forma. Ontem eu e a Dani conversava sobre uma família, e depois que ela me relatou sobre a situação, a pergunta que eu fiz para ela foi: meu amor, o que a gente pode fazer para ajudá-los a enxergar isso de forma diferente? Isso é intencionalidade. Exercer influência na vida de pessoas é isso, tá? Sabe aquele último assunto que te contaram, de uma pessoa que você ama muito, que você preza muito, e você está pensando aí: meu Deus, eu não sei como é que eu posso ajudar. Ore nesse sentido. Ore nesse sentido e pergunte: meu Deus, como é que eu posso ajudar esse meu amigo? Como é que eu posso ajudar essa minha amiga? Como é que eu posso ajudar a família dele?
Como é que eu posso ajudar o casamento deles a ser renovado? Como é que eu posso? Porque isso é intencionalidade de influência. Irmãos, aquela menina, só misturando aqui as histórias, né? Aquela menina possivelmente estava entre um afazeiro e outro, lá na casa de Naamã. De repente ela tem um insight, né? E ela diz, eu vou lançar essa proposta para minha patroa. Nunca falei com ela sobre isso. Patroa, me permite falar uma coisa? Sim, pode falar. Eu acho que se o meu Senhor for lá em Israel, encontrar com o homem de Deus, ele vai ser curado. Os irmãos percebem que ela foi intencional? Ela sabia, gente. Ela sabia, mesmo escrava numa terra estrangeira, ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia o propósito de Deus na vida daquele homem que estava lá em Israel. Então ela foi intencional. Irmãos, nós enquanto igreja do Senhor precisamos abrir os nossos olhos e sermos mais intencionais para sermos instrumentos de Deus para abençoar e transformar a vida de algumas pessoas. Eu falei sobre isso aqui domingo passado. Tem gente que você conhece que está num desespero sem fim. Tem gente que você conhece que a mente está completamente confusa neste momento da vida. Tem gente que você conhece que está pensando até em desistir da vida. E já deve ter dado a você sinais em meio a conversas. E nós precisamos ser intencionais, porque isso é exercer poder de influência. Tem um propósito dentro de você, diga graças a Deus. Diga para a pessoa ao seu lado, tem um propósito dentro de você. Para que esse propósito, gente? Para exercer influência, para transformar. Foi isso que a menina fez na vida de Naamã, da esposa dele, do rei da Síria e todas as pessoas que estavam ali orbitando em torno de Naamã. Foi isso que Filipe fez na vida desse homem. Filipe, vai para a estrada deserta. Mas meu Deus, na estrada deserta, Filipe, essa é a minha estratégia. Essa é a minha estratégia. Para algumas pessoas aqui, deixa eu te dizer, Deus vai fazer você se aproximar de gente difícil de convivência. Sabia disso? Que às vezes Deus faz a gente se aproximar de gente difícil de convivência. Está, gente, na estrada deserta. Deserto, gente, é lugar de solidão, de escassez, onde não passa muita gente. Então é meio estranho, né? É um lugar estranho. Pois é. Você sabia que Deus às vezes faz a gente se aproximar no nosso círculo social de gente difícil da gente conviver? E a gente tem que fazer isso com missão, tá? Isso é ser igreja. Igreja que prevalece é igreja que influencia. Aí a gente tem que se aproximar de gente difícil. A gente tem que orar e respirar 3 vezes. Mas é assim mesmo. Está lá Filipe na estrada deserta, onde não passava ninguém, mas Deus tinha mandado ele para lá, e ele foi. Por quê? Porque ele era obediente, ele é igreja, a igreja influencia, e tem que ser intencional, então ele vai. Igreja que influencia, gente, sempre coloca o propósito acima de qualquer lógica. O que vale mais para a gente enquanto igreja do Senhor aqui nessa terra, é o propósito e não a lógica. Por isso que você vai ter que sempre conviver com pessoas que você está influenciando. Pessoas que são agradáveis e pessoas desagradáveis. Pessoas que concordam com você e pessoas que não concordam com você. Aliás, seria muito chato, né, gente, viver num mundo onde todo mundo concordasse com a gente. A beleza da vida é exatamente esse, conviver com os contrários. Mas é assim que nós exercemos o poder da influência. Por quê? Porque tem um propósito maior. E eu quero, rapidamente, falar sobre essa questão do propósito. Muitas pessoas, irmãos, têm dúvidas sobre o que é o propósito. O propósito é o motivo pelo qual eu estou aqui. Esse seria o conceito assim mais básico do que é propósito. O motivo pelo qual eu estou aqui. Você não está aqui para sofrer. Ah, meu Deus, será que eu vim para esse mundo aqui só para sofrer? Esse não é o teu propósito. O teu propósito é maior. Ah, meu Deus, eu estou aqui só para as pessoas me fazerem de bobo, me fazerem de boba. Não, esse não é o teu propósito. Quem acompanhou a série de mensagens sobre batalha espiritual sabe que essa é uma fortaleza que o inimigo criou no teu coração. Aliás, muitas fortalezas, preste bem atenção, muitas fortalezas substituíram propósitos no coração de pessoas especiais para Deus. Sabia disso?
Gente que esqueceu o propósito e deixou uma fortaleza. Que fortaleza? Mensagens que foram plantadas no teu coração. Não vou para lugar nenhum, eu não consigo nada na vida. Quantas pessoas, irmãos, que esqueceram o propósito de Deus, porque uma fortaleza tomou conta no teu coração. É isso mesmo. Eu vou ter que lutar com isso a minha vida toda. Eu acho que eu estou aqui por isso. Isso não é um propósito, tá? Isso é uma fortaleza. É o que a palavra chama de quê, gente? Quando Paulo fala sobre fortaleza, chama de argumento que precisa ser substituído pelo conhecimento de Cristo. Está escrito que a gente destrói fortaleza quando a gente pega o conhecimento de Cristo e coloca no lugar de um argumento. Quantos argumentos, irmão, já foram plantados na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, que substituíram o propósito. Propósito é algo sagrado. Eu falava essa semana com o pastor Ed, a gente falava um pouco, ele perguntando, né? Nunca eu tinha contado para ele como tinha acontecido o acidente que eu vivi. E eu trouxe para ele em detalhes mesmo, sobre como foi aquela madrugada, final de noite, como foi a hora do acidente, como eu fui para o hospital. Imagina, a gente está caminhando quase 20 anos juntos, eu nunca tinha contado para ele. E depois que eu terminei de falar, ele disse assim para mim, pastor, é maravilhoso porque você não sente mais, né, peso sobre isso, você fala assim naturalmente, é porque eu fui curado, porque eu entendo o propósito de ter vivido tudo isso. Irmãos, quando nós entendemos o propósito pelo qual nós passamos, então está tudo certo, está tudo resolvido dentro do nosso coração. Pessoas que ainda não entenderam o propósito estão com mancha na alma, estão com ferida não cicatrizada, porque quando você entende o propósito, você diz, oh meu Deus, foi tão doloroso, mas tinha um propósito. E eu dizia para ele, de todos os dias que eu vivo hoje, eu entendo o milagre que Deus fez na minha vida. O quanto isso tem me ajudado, através do propósito, a influenciar, a transformar, a abençoar a vida de muitas pessoas. Então para mim não é lamento, apesar de ter sido doloroso, tá? Uma coisa não substitui a outra. Ter consciência de que foi doloroso, de que doeu, de que foi complicado, tudo isso, irmãos, faz parte de compreender o propósito, só que não dói mais. É aquilo que eu falo sobre cicatrizes, né? Quando você olha para cicatrizes, você está vendo que minhas mãos têm cicatrizes. Elas marcam uma parte da minha história, mas não dói mais hoje. Isso é propósito. Você entende por que pessoas não conseguem perdoar? Porque você ainda está preso lá naquela história, aquilo ainda te machucando, machucou lá atrás e está machucando ainda hoje. Quando você compreende o propósito, aquilo te machucou lá atrás. Hoje, isso só te impulsiona. É assim que a gente compreende o propósito. Irmãos, quando nós somos fiéis ao nosso propósito, nós influenciamos com obediência a vida de qualquer pessoa que Deus nos ordenar, até as difíceis, até as complicadas, porque o propósito é maior. Diga comigo, o propósito é maior. Diga, eu tenho um propósito dentro de mim, e o propósito é maior. É o motivo pelo qual eu estou aqui. Esse é o conceito de propósito. Sabe, para a gente compreender o propósito, e a gente precisa compreender como é que Deus trata propósito. Essa semana falei isso ontem no Discipulado de Ministérios, falando sobre o conceito de propósito. Eu ouvi uma mensagem do pastor Joel Pereira, ele explicando como é que Deus enxerga propósito na nossa vida, olhe bem para mim, e como nós devemos enxergar propósito na nossa vida. Você já viu carga muito valiosa? Como é que ela é transportada? Você já viu, né? Um caminhão está levando uma carga muito valiosa. Na frente tem um batedor, gente bem armada. Atrás também tem um batedor, gente muito armada. Tanto o batedor da frente quanto de trás, normalmente, eu sei disso porque eu conheço gente que já trabalhou levando carga valiosa. Tanto o batedor da frente com pessoas armadas de trás e o motorista também. Normalmente o motorista é alguém que tem porte de arma, porque ali está sendo carregada uma carga preciosa, valiosa. É interessante que o batedor de frente e o de trás está protegendo o motorista. Alguém vai dizer, está sim, pastor. Não, ele está protegendo a carga. Em consequência, o motorista é protegido. O batedor de trás está protegendo o motorista e o caminhão. Em consequência, sim, mas o propósito não é esse. O propósito é proteger o que está de valor dentro daquele caminhão, porque o caminhão tem seguro.
Quer perceber como é isso na prática? Se aquele motorista que está sendo protegido pelo batedor de frente e de trás, se ele ficar doente e precisar se hospitalizar, é o que vão fazer com ele? Naturalmente, a carga precisa seguir. O que é que vão fazer naturalmente, gente? Vão substituí-lo. Quando esse motorista for para o hospital e estiver lá se tratando, vai ter segurança lá protegendo ele? Não. Mas o que seguir levando a carga, vai ter segurança. Entendeu o conceito? Isso é propósito. O T.D. Jakes diz que todas as vezes que Deus vê a gente honrando o propósito que Ele nos deu, a proteção dele está sobre a nossa vida, porque Ele protege o propósito. E como consequência Ele protege pessoas. Você entende por que tem famílias desprotegidas? Irmãos, por que famílias estão sempre sendo atacadas? Porque alguém esqueceu o propósito. Quer ver quando um casamento sai debaixo da proteção de Deus? Quando um desses dois ou ambos esqueceram o propósito da aliança. Esqueceu o propósito da aliança, saiu de debaixo da proteção de Deus. Sabe o que diz o Salmo 34, verso 7? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus livra o quê? A pessoa? Também. Mas nós somos apenas o mensageiro do propósito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você honrou o propósito de Deus, vai ter proteção sobre a sua vida. Os irmãos entendem por que a palavra diz que se a gente não clamar, as pedras vão clamar? Não é que Deus ele descarta o ser humano, não. É que Ele sempre está honrando o propósito que Ele coloca sobre o ser humano. Você entende por que filhos se dão tão mal quando desobedecem pai e mãe? Porque há um propósito de Deus de bênção dos pais para os filhos. Quando os filhos desobedecem pai e mãe, eles estão saindo do propósito, então tem que arcar com as consequências. Não tem a ver com castigo não, tá, gente? Tem pessoas que dizem assim, eu acho que Deus está me castigando, eu acho que tem castigo de Deus sobre a minha vida. Não, você só saiu debaixo da proteção. Porque Deus protege o seu propósito. Irmãos, há um propósito de Deus para as famílias. Tanto Deus quanto o maligno sabe que a família é a base, é a chave de todo o propósito do céu aqui na terra. Você entende por que o ataque contra a família é tão feroz? Quando essas pessoas não honram o propósito, o que acontece? Essa família, ela vai sofrer influência. Há um propósito de Deus sobre sua família. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, há um propósito de Deus dentro da sua família. Você já viu famílias brigando por dinheiro? Já viu famílias brigando por dinheiro? Deus deu a essa família uma condição de construir riqueza. Daqui a pouco é filho brigando contra pai, é irmão brigando contra irmão, e daqui a pouco tem uma onda de destruição, de confusão sobre essa família. Por que isso acontece, gente? Porque essa família esqueceu o propósito. Porque quando Deus dá a gente, a palavra do Senhor diz em Deuteronômio, né, que Deus dá a capacidade ao ser humano de construir riquezas. Deus dá isso com propósito. Gente, esse negócio de propósito é algo tão sério, que Deus chama um rei que não temia ele de meu servo. Várias vezes Deus chamou Ciro de meu servo, várias vezes Deus chamou Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, de meu servo, e várias vezes Deus chamou Dario, o imperador dos Medos e dos Persas, de meu servo. Eram homens que nem o conheciam. Por que você acha que Deus chamou ele de meu servo? Porque eles estavam cumprindo um propósito. Então, se está cumprindo o propósito de Deus, serve a Deus. Tem gente, meu irmão, que nem conheceu o Senhor e está fazendo a vontade dele sem saber, porque está cumprindo o propósito. Agora, quando você tem o conhecimento da palavra, você sabe que tem um propósito de Deus dentro de você e você não honra esse propósito, aí sim, como Deus ele protege o seu propósito, então nós saímos debaixo dessa zona, desse guarda-chuva de proteção. Eu sempre gosto de explicar o significado do Salmo 91. Salmo 91, gente, não tem poder se você deixa a sua Bíblia aberta. Lá na escrivaninha, na mesa da sua casa, tem gente que põe até um plásticozinho em cima, né? Aberta no Salmo 91 para proteger a minha casa. Sabe o que máximo vai acontecer? Vai gerar em você atração para você ler isso aí, porque de proteção não tem nenhuma. Quer dizer, pastor, que você está dizendo que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 não tem nada de proteção sobre a minha casa? Não. Só vai deixar a sua alma e a sua mente um pouquinho mais calma, porque você acredita nisso. Mas no mundo espiritual isso não tem nenhum sentido.
Tem sentido sim. O que diz o verso 1 do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Só tem proteção, meu irmão, quem está debaixo da sombra. Quem está debaixo da sombra está no propósito. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Agora não que a gente está no inverno, né? Mas quando está o solzão, calorzão aqui no Nordeste, você já viu como está meio-dia, 2 da tarde, quando a gente procura uma sombra? E sabe quando é que a gente tem sombra? Quando a gente se aproxima do objeto que projeta a sombra. E você está protegido pelo Senhor. Está protegido pelo Senhor e está em contato com o propósito. Diga graças a Deus. Uma igreja que prevalece, coloca sempre o propósito acima da lógica. E nós precisamos entender que o propósito é a coisa mais preciosa que Deus colocou dentro de nós. E por isso que Filipe obedecia. Eu quero, irmãos, trazer 3 destaques antes da gente encerrar. 3 destaques sobre a ação de Filipe nesse ato aqui. A palavra diz, você pode se voltar aí para a sua Bíblia, Atos capítulo 8. A palavra diz que o anjo do Senhor disse a ele, vá para o sul, para a estrada deserta. E ele então se levanta e vai. Primeiro destaque que eu quero fazer, a palavra diz que ele se levantou, versículo 27, ele se levantou e partiu. Quando eu estava lendo esse texto eu pensei, será que ele estava deitado? Por isso ele se levantou? Não necessariamente. O termo se levantar aqui está relacionado a se predispor. Ele estava numa condição cômoda na sua casa, uma condição confortável na sua casa, e o anjo disse a ele, vá para a estrada, no sul, a estrada deserta, e ele então se predispõe. Todas as vezes que nós queremos exercer influência na vida de alguém, para transformar e abençoar a vida dessa pessoa, a gente primeiro precisa ter uma predisposição no coração. Que foi o oposto do que aconteceu com Jonas, né? Lembra que eu falei no início da mensagem? Que às vezes Deus quer que a gente seja influente na vida de pessoas que não são muito agradáveis para a gente. E a gente não tem essa predisposição. Quando Deus diz a Jonas, vá pregar para o povo de Nínive, Jonas diz, não vou não. Prefiro ser engolido por um peixe do que ir lá pregar para aquele povo. Por quê? Porque Jonas tinha sentimento de vingança. Ele queria ver os ninivitas destruídos. Essa é a verdade, né? Jonas queria ver aquele povo massacrado por Deus. Quantas vezes, irmãos, um sentimento de vingança está nos fazendo olhar para alguém que está precisando da nossa oração e a gente não está orando. Está precisando de uma aproximação nossa e a gente não está fazendo isso. Por quê, pastor? Porque a gente está esquecendo o propósito. Quando a palavra diz que Filipe se levantou, está dizendo que ele saiu de uma condição e se predispôs. Está aqui, Senhor. Pode dizer o que é que eu tenho que fazer. Mesmo estando bom aqui em casa, tá? Mesmo estando agradável aqui onde eu estou. Mas se eu quero que eu vá para a estrada deserta, eu vou. Isso é ser igreja, né? É ter predisposição. Segundo, a palavra diz que ele se levanta e vai. Eu gosto desse imediatismo. Filipe, vá para a estrada sua, a estrada deserta. E ele simplesmente se levanta e vai. Tem gente que se levanta, mas não vai, né? O imediatismo revela a nossa obediência. Aí faz a gente às vezes sair de uma posição confortável, mas é a obediência. Terceiro, a palavra diz que o Espírito Santo mandou ele se aproximar da carruagem. Volte-se aí para a sua Bíblia, por favor. Versículo 27, ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante carregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Esse aqui é o princípio do discipulado, tá, gente? Se aproximar e acompanhar, se aproximar e acompanhar. É assim que a gente influencia a vida de pessoas. A gente se aproxima e depois a gente acompanha. Eu lembro quando eu estava na escola técnica. Os meus pais moravam no interior e eu estava aqui com o meu irmão. Depois meu irmão viajou e eu precisava sozinho pagar o aluguel e não dava.
porque meu salário era curtinho. Então eu encontrei um amigo que também fazia o curso de eletrotécnica, o João Santiago, inclusive hoje ele é um presbítero da Igreja Batista. E a gente conversando, disse para ele: rapaz, o que você acha da gente dividir o aluguel? E ele relutou um pouco, porque ele estava acostumado sempre a morar sozinho, mas entendeu que seria melhor, né, dividir as despesas. E foi assim que aconteceu. A gente acabou entrando num acordo e a gente dividiu o aluguel. Era num quartinho de vila. Ele tinha uma mobilete que, para a gente dormir, a gente tinha que botar a mobilete em cima da mesa. E eu dormia debaixo da mesa. Mas esse aluguel a gente precisava dividir. A mobilete vazava gasolina, gente. Quando acordava, se alguém acendesse ali algum isqueiro, não sei o que aconteceria. A gente dividiu o aluguel. E eu lembro que na época que Deus me aproximou do João, o João estava vivendo uma fase muito confusa da sua vida. Às vezes visitava algumas igrejas, mas muito confuso, vendo uma família extremamente religiosa. E Deus provocou essa aproximação. Depois a gente se mudou desse lugar, foi para outro lugar, tinha uma galeria, o rapaz cedeu espaço para a gente limpar a galeria, e era a forma da gente morar ali. Então quando a gente chegava da escola técnica de noite, a gente ia limpar, lavar banheiro, corredor, e a gente morou ali também alguns meses. E à medida que a gente foi vivendo aquele acordo, né, aquele relacionamento, sempre estava falando com ele sobre as coisas de Deus. E ele sempre muito crítico, sempre muito resistente. Às vezes eu falava com ele sobre as coisas de Deus, ele ria. De repente eu lembro que num domingo, que eu não tinha ido para o interior, para a casa dos meus pais, tinha ficado, eu fui para a igreja, ele estava lá. Quando eu voltei, ele não estava. Aí quando ele chegou, eu perguntei: estava onde, cara? Ele disse: eu fui ali numa igreja. Minha noiva queria ir numa igreja. Olha, rapaz, alguma coisa está acontecendo aqui. Nunca falei com ele sobre religiosidade. Aliás, nunca o convidei para ir na minha igreja. Porque entenda, tá, gente? Exercer o poder de influência é como o Espírito disse a Filipe: se aproxime. Não é o que você fala, é o que vem na tua vida. Tem muitas pessoas que estão tentando influenciar e convencer pessoas por aquilo que você está falando. É pelo testemunho. E passou um tempo, aí agora o João ia todo domingo. Teve um dia que ele me fez o convite: rapaz, participei lá de um curso da igreja, era uma igreja batista bem tradicional, e eu vou me batizar, você vai para o meu batismo? Estava a gente lá no batismo dele. Resumo da história, já falei. Hoje o João é um presbítero da igreja. Se encontrou com Jesus através, não quero dizer que seja só da minha vida não, Deus fez com que outras pessoas se aproximassem dele. Ah, meu irmão, minha irmã, se você entendesse o poder da influência de Cristo aqui na terra através da tua vida, só de você se aproximar de amigos. Sabe aquele futebol? Aquele futebol que você costuma ir, intencionalmente comece a ir pensando em influenciar aquelas pessoas, porque o perigo, né, gente, é quando a gente está se aproximando de gente e a gente é mais influenciado do que exerce influência, aí está perigo. Mas quando intencionalmente você obedece à voz do Espírito, como o Espírito disse a Filipe: se aproxime e ande. Gente, eu quero imaginar a cena com vocês. Já imaginou a carruagem andando aqui e Filipe silente, em silêncio, andando do lado da carruagem, sem falar nada, mas ouvindo o que o homem estava lendo, né? Porque a palavra diz que ele ouviu o que o homem estava lendo. E estava lá o homem lendo o profeta Isaías, e ele andando aqui do lado, e o homem falando. De repente, então, ele faz a pergunta de $1 milhão. Você entende o que você está lendo? É a provocação, né? Quando nós, enquanto igreja, exercemos o poder de influência, nós vamos precisar, ouça bem, nós vamos precisar fazer perguntas preciosas para pessoas confusas, porque o homem estava confuso. Quando ele pergunta: você entende o que você está lendo? É quando alguém te manda uma mensagem lá no teu WhatsApp, falando um pouquinho da vida: estou cansado amigo, estou cansada amiga. E você pergunta para essa pessoa:
Você quer que eu ore por você? Você quer que eu marque para você uma conversa com a pastora, o pastor? São perguntas, tá, gente? É para aquela pessoa que nunca mais você falou, que você manda uma mensagem perguntando: amigo, minha amiga, como é que você está? Daquela nossa última conversa, como é que está a sua vida? Meu irmão, só isso. Só isso, só se aproxime. Só se aproxime e deixa eu te dizer, o Espírito Santo vai fazer com que os teus dedos escrevam a pergunta certa. Uma igreja que prevalece é uma igreja que influencia. O resto da história vocês conhecem, né? Eu já li. O homem diz: rapaz, eu estou todo confuso, não compreendi nada. Você quer que eu te explique? Opa, agora, para a carruagem, Felipe sobe. E agora no trajeto ele está ali explicando a partir daquela palavra o que aquele homem precisava ouvir. Chega no lugar, tem águas, o homem pergunta: o que me impede de ser batizado? Tem água aqui, alguma coisa me impede de ser batizado? O homem diz: não, nada. Felipe, né, diz: não, nada. Você crê? Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, parou a carruagem, descem ali. Felipe batiza o homem. Quando termina de batizar, a palavra diz que o Espírito leva para outro lugar. E o homem segue viagem, não mais confuso. Qual é o termo que a palavra usa? Segue a viagem alegre. Ah, como Deus quer usar você para restabelecer a alegria no coração de quem você ama. De gente que você conhece. Gente que está triste hoje, tá? Mas quando você começar a se aproximar intencionalmente, levando Jesus que está em você, Ele vai transformar a confusão em alegria. Você pode dizer graças a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Quero encerrar, essa eu nem vou ler. Eu só vou citar aí rapidamente a história. A palavra diz que um homem muito importante, ele era um centurião, comandante de um dos principais destacamentos do exército romano. Morava numa cidade importantíssima. Ele morava em Cesareia. 2 capítulos depois daí do que a gente leu, tá? 2 capítulos depois. A palavra diz que aquele homem era temente a Deus, ele ajudava muitas pessoas, era um religioso muito íntegro, orava e jejuava. Deus olhou para ele e disse: está faltando alguma coisa na tua vida, a religiosidade não vai te salvar. Faz o seguinte, a palavra diz que um anjo aparece a ele e diz: manda alguém lá em Jope, você vai encontrar um homem chamado Simão, que agora está mais conhecido como Pedro, e pede para ele vir aqui te instruir. Aí ele faz isso. Exatamente nesse momento, a palavra diz que Pedro está esperando o almoço, estava ali já se preparando para a refeição, aí o almoço não fica pronto, ele vai se deitar um pouco. Então ele adormece, e ele entra em êxtase. E ele tem uma visão, a visão era de um lençol, né, de 4 pontas, obviamente, presos as 4 pontas. E dentro desse lençol, vários animais, quadrúpedes, répteis. Animais que na religião judaica são considerados impuros. E então, à medida que ele está vendo aquela imagem ali, tendo aquela visão, vem uma voz e diz para ele: mata e coma. Está com fome, né? Na hora do almoço. E Pedro então diz, né, no auge da sua religiosidade, porque os judeus consideram alguns animais impuros, né? Quando aquela voz diz: mata e come, ele diz: como é que eu posso comer algo que é impuro? Então a voz volta e diz: não considere impuro o que Deus purificou. Ele tem essa visão 3 vezes. A mesma visão, a mesma voz se repete 3 vezes. E então aquilo se recolhe e ele desperta. Quando ele desperta, estão na porta batendo. E o anjo diz para ele: olha, pode ir lá, porque alguém veio te chamar e você deve ir. Quando abre a porta, são aqueles homens que o centurião mandou chamar Pedro. Pedro então vai para Cesareia, cheio de temores, tá, gente? Porque a religião dele dizia para ele não se misturar com gentios. Assim que os judeus chamavam, né, os que não eram judeus, gentios. Mas Pedro vai, porque a ordem tinha sido essa: vai, não considere impuro o que Deus, ele purificou. A palavra diz que quando eles chegam lá na casa de Cornélio,
Quando ele chega, o homem estava tão ansioso por recebê-lo, que se prostra diante dele e o adora, de joelhos. Pedro o toma e diz: olha, não faz isso, eu sou ser humano igual a você, eu sou homem igual a você. Cornélio tinha enchido a casa, tinha chamado os parentes, familiares, vizinhos, pessoas que ele queria que fossem influenciadas pela palavra daquele homem que tinha se aproximado da família dele. Pedro então começa a falar, já dizendo: olha, se fosse pelo meu coração eu não estaria aqui, se fosse pela minha religiosidade eu não estaria aqui. Ô irmãos, quantas vezes nós nos afastamos de pessoas por causa da nossa religiosidade? Falei sobre isso aqui há alguns domingos, Instituto Americano Cristão, que mostra que 85% daqueles que começam a caminhar e trilhar o caminho dentro de uma comunidade, de uma igreja, 85% se afasta completamente de suas amizades antigas. Como é que nós vamos pregar a palavra, gente? Pastor, mas a gente precisa se afastar porque aquela companhia... Pois é, entenda, a mensagem do reino é uma mensagem de influência. Nós precisamos estar perto dessas pessoas e influenciando. Ah, mas eu não consigo, pastor, ainda entender que eu posso, eu tenho essa capacidade de influenciar. Então peça isso ao Espírito Santo, porque Deus quer você próximo de seus antigos amigos, porque como é que eles vão ouvir a palavra? Como disse o próprio apóstolo Paulo, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles vão ouvir? Irmãos, como que as pessoas confusas e desesperadas vão ouvir a verdade se a gente não se aproximar? A igreja que prevalece é a igreja que influencia. A igreja que influencia se aproxima. Nós precisamos nos aproximar. Pedro se aproximou, cheio de reservas, mas se aproximou. A palavra diz que ele agora começa a anunciar Jesus. Ele nem termina de falar, gente. Ele nem termina de falar. A palavra diz que enquanto ele está anunciando as boas novas, o Espírito desce sobre aqueles que estão ali. E todos são cheios do Espírito Santo. Antes de serem batizados nas águas, são cheios do Espírito Santo. Quando aquele movimento termina ali, Pedro diz: agora só falta batizar vocês. Então todos agora são levados às águas do batismo e são agora batizados no nome do Senhor Jesus. Pedro volta para Jerusalém e lá a palavra diz que a igreja, né, os líderes chamaram ele: que história é essa de você estar se reunindo com gentios? E Pedro diz: olha, a revelação, o propósito que foi estabelecido no meu coração diz para eu ir, eu fui. E eu me aproximei. Por quê? Porque exercer influência é se aproximar, fazer perguntas necessárias e acompanhar. Uma igreja que prevalece tem esse entendimento. Eu preciso ter esse entendimento dentro da minha família. Eu preciso ter esse entendimento perto dos meus amigos. Eu preciso ter esse entendimento junto daquelas pessoas que são pessoas da minha área comum profissional. Eu preciso exercer influência, porque é assim que uma igreja prevalece. Digam graças a Deus, aplauda ao Senhor por isso. Tanto Filipe quanto Pedro mudaram completamente, estruturalmente, o destino e o futuro dessas pessoas que eles influenciaram. Quando eu trago com muita alegria aqui essa lembrança na minha vida, ainda quando eu estava estudando lá, final da minha adolescência, meu coração se alegra porque Deus ele faz a gente se aproximar de pessoas. Eu termino dizendo isso para você. Fez passar pela sua vida e você perdeu a oportunidade, se for propósito de Deus, se o Senhor te deu autoridade para voltar, agora preste bem atenção, tá? Tem gente que Deus nem quer que a gente passe perto, tem gente que Deus nem quer que a gente tenha mais contato, sabia disso, né? Mas tem gente que Deus quer que a gente exerça influência. Tem gente que Deus quer que a gente volte a se aproximar. E eu tenho certeza absoluta que nessa manhã o Espírito Santo traz no teu coração nomes, ou um nome. Eu dizia isso no culto da manhã. O culto das 7 da manhã, né, é o nosso menor culto, né, por um motivo óbvio, né, mais cedo e tal. Eu dizia para os irmãos: comece a olhar para cadeiras que estão vazias aí do teu lado.
e comece a enxergar alguém que você já está orando por essa pessoa há um tempo. Comece a enxergar essa pessoa aí, falando o nome, dizendo: meu Deus, eu tenho certeza que daqui a algum tempo, esse meu amigo, minha amiga, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã vai estar segurando também o pão, segurando o vinho, e nós vamos cear juntos. E eu quero convidar você a fazer isso, no nome de Jesus.